Continuar nossa série de artigos desse livro sobre educação física escolar. Hoje o artigo tem o seguinte tema: educação física, concepções e modelos. Vamos ver o que fala aqui sobre a educação física. Logo no início, na introdução, ele começa a falar que a educação física dentro do currículo tem diversas interpretações, né? E não existe um consenso global do significado da educação física e das suas funções. Ou seja, a gente não sabe uma coisa fixa, clara sobre a educação física. Porque ela é influenciada tanto por questões socioculturais, econômicas e ideologias políticas. Tem as suas vantagens e desvantagens, é isso que ele vai tratar dentro do artigo, né? Outra característica da história da educação física é sobre essa luta externa que a gente tem, contínua pelo seu reconhecimento enquanto disciplina no currículo escolar e também pela competição interna entre diferentes interpretações da disciplina. E através dessas interpretações existem as diferentes perspectivas de futuro que permitem compreender melhor suas premissas e objetivos. Ele começa a falar sobre as concepções da educação física. Observem aí, ó. Ele primeiro diz que, de forma simples, ela se trata de um sistema individual, né, de valores e crenças sobre o que é ensinar e como ensinar. Isso é a concepção. E é um conjunto de crenças dos professores que contribui para a formação da identidade e da função da educação física como disciplina escolar. E dentro dessa concepção, há 4 perguntas que a pessoa, né, para construir uma concepção faz. Que é a questão da justificação, né, que é por que deve ter educação física para integrantes do currículo. A segunda, do objetivo, que objetivo deve alcançar dentro da educação física escolar. E a terceiro, um método, né, que modo deve ser organizada as aulas para alcançar os objetivos. E o quarto, a avaliação, como deve ser feita a avaliação da qualidade das aulas. Então, a partir dessas 4 questões, é feita uma concepção de educação física. E elas são interligadas, eu não posso ter uma concepção fora dessas 4 perguntas em que elas não se interligam entre as questões. Ele dá uns exemplos dessa interligação e aí ele começa a dizer que a concepção ela é importante a gente reportar para as funções dela. O que é isso? É quando os componentes necessitam conseguir alcançar. Quais os componentes que a gente quer alcançar nessa concepção? Outro ponto também da concepção é dela ser coerente e consistente com as 4 funções, né? Que é a justificação, a função heurística, a função inovadora e a função instrumental. Ela deve ter essa ligação. Na função de justificação está relacionada à capacidade da disciplina se justificar como parte integrante do currículo. Ela tem que ser convincente, plausível e garanta a manutenção. Já na função heurística da concepção, ela deve ter coerência com o pensamento e com a ação. Não adianta só ter um pensamento e não ter a ação. Depois tem a função de inovação, que é isso, é quanto ela causa mudança contínua dentro da sociedade e da cultura. E a função instrumental, que ele diz que é fornecer apoio às decisões diárias dos professores relativamente às suas aulas de educação física. Essa questão da concepção, ela é uma resposta às 4 questões que eu fiz anterior: a justificação, o objetivo, o método e a avaliação, e que deve cumprir as funções, que é a justificação, heurística, inovação e instrumental. Hoje, a educação física ela está tendo 5 concepções, né? Que são a concepção biológica, a concepção pedagogista, a concepção personalista, a concepção de socialização acrítica para o desporto e a concepção sociocrítica. Então, a gente vai ver cada uma dessas concepções da educação física, né? Na concepção biológica, ela tem início lá na Suécia, com a ginástica medicinal de Per Henrik Ling, né, que ele tinha
o corpo como um instrumento e através do método composto por movimentos artificiais, analíticos, racionais, simples e localizados, ele tinha como foco principal as capacidades físicas e a saúde física. Então eles tinham aquela história do treino, né, da capacidade física, tudo voltado para o combate às doenças, porque naquela época tinha a questão da tuberculose, das doenças infecciosas. Então esse foi o primeiro objetivo da concepção biológica. Hoje, né, o nosso combate já é contra a obesidade e as doenças cardiovasculares. O objetivo dessa concepção é os efeitos do treino das capacidades físicas, né, mais focado na resistência, na força e na flexibilidade. Já o método preferencial dela é exercícios de alta intensidade e frequência na repetição. Olha só. Outro ponto também é que ela ignora totalmente os aspectos psicossociais e experiências associadas com a saúde. Essa é a concepção biológica da educação física. A avaliação é focada em testes físicos, né, que acabam tendo a tendência de humilhar, embaraçar e provocar desconforto nos alunos menos aptos à prática e reforça a noção de que o exercício competitivo é desagradável. Essa concepção biológica não se enquadra nas diferenças individuais, ela contempla a promoção da saúde atual, né? E ela não tem consideração nenhuma do desenvolvimento da saúde futura e a promoção de saúde. Essa é a concepção biológica. Depois nós temos a concepção pedagogista, né? A concepção pedagogista, ela fala que o movimento é um meio privilegiado para a exploração, comunicação e desenvolvimento global do homem. Ela parte da ideia que a educação física deve aprender a mover-se para aprender e para ser educado. Ela foca na exploração, na contacção e desenvolvimento do mundo através do movimento e da manipulação. A concepção pedagogista, ela foca no desenvolvimento global dos alunos, com foco na promoção do movimento, da postura, do caráter e da sociabilidade. Os conteúdos dessa concepção são mais tradicionais, né, como a ginástica, os jogos desportivos ou as danças. A metodologia dessa concepção é promover os resultados pedagógicos, né, com um conjunto de tarefas para a pessoa desenvolver, apenas isso. Já a avaliação dele incide sobre a atitude e as características da participação do aluno, não havendo qualquer ou quase nenhuma orientação para aspectos técnicos e táticos. Essa é a concepção pedagogista. Em relação à promoção de saúde, não tem pouca importância, né, essa concepção, porque ela foca mais no desenvolvimento pessoal e social do aluno. Os professores não têm muita experiência nos conteúdos lecionados, né? Eles focam mais no desenvolvimento mesmo do aluno social. Ela deve proporcionar aprendizagem, não simplesmente vivências. Uma disciplina escolar vale pelos seus conteúdos e sem a apropriação de conteúdos não há processos de legitimação que valha. Ele faz aqui uma reflexão sobre essa concepção. A próxima concepção é a concepção personalista. Olha só. Ela está bem correlacionada à pedagogista, né? Que é aquele foco do mover-se e tal. Mas a ideia é de aprender movendo por si só, como uma competência essencial para o desenvolvimento e para a vida de todos os indivíduos, né? Então, aquela história de se desenvolver sozinho, sem se relacionar, integrar e tudo mais. Os objetivos dessa concepção são formulados de acordo com o desenvolvimento pessoal e a aquisição de competências pessoais. Proporciona experiência de desenvolvimento da competência, da autoestima e da concepção de competências dos alunos. Os métodos utilizados são orientados para a individualidade e tem uma descoberta guiada pelo professor, mas foca mais dele se desenvolver sozinho. A avaliação é feita através do processo, né, do desenvolvimento da criança e da competência e da percepção do professor daquela competência com os alunos, né? Ou seja, não tem um parâmetro fixo de avaliação.
Ela foca no desenvolvimento pessoal, como eu já falei, e em relação ao adequado de si próprio para com o seu corpo. Esse é o foco principal dessa concepção. E aí acaba tendo lacunas, né, em relação ao reconhecer da importância do movimento, porque fica muito solto nessa concepção. E também a pouca importância dada à promoção de saúde e os estilos de vida. Outra concepção que a gente tem é a socialização crítica para o desporto. Olha essa concepção. Ela é visada para a dimensão social do desporto. A visão do desporto é conformista e acrítica. Então, ela tem um domínio competitivo, elitista e seletivo. Defende que a educação física deve ser substituída pela educação esportiva. E aí ele parte de duas ideias. A primeira ideia é que a escola deve ser um meio para a transmissão de técnicas culturais. E a segunda é que o desporto organizado representa um domínio social relevante e importante, devendo ser os jovens iniciados nos seus valores, regras e técnicas. Baseado nessas duas ideias é essa concepção. E ele defende o desporto institucionalizado, que deve ser socializado com os valores, regras e técnicas do desporto, desde ser dentro da disciplina de educação física. O objetivo dessa concepção é formulado através de acordos com a capacidade física, técnicas e táticas necessárias à participação das modalidades esportivas. O objetivo é só isso. Organizados de acordo com as técnicas e táticas da modalidade. Já os métodos utilizados nessa concepção é o treino desportivo, que exige muito grande controle do professor, né, naquela técnica e táticas, orientação fundamental para o ensino da modalidade. A avaliação é centrada apenas no desempenho do aluno, né, a critérios de cada esporte. Não tem consideração com a identidade pessoal do aluno, não representa um papel previamente definido para ajudar na sua criticidade, né, capacidade. Ele tem a tendência, essa concepção de excluir os alunos que são menos habilidosos desportivamente e também o desempenho pobre em comparação com os pares, o que acaba fazendo que diminua a quantidade de alunos fazendo a prática. Em relação à promoção de saúde, também não tem essa concepção, não respeita a individualidade do ser e que acaba separando, né, os alunos que têm habilidades e os que não têm. Depois a gente tem outra concepção da educação física escolar, que é a concepção sociocrítica. Olha só como é. Ela foca na relação da cultura do movimento, né? E ela busca o equilíbrio entre as perspectivas socioculturais e as perspectivas individuais do aluno, buscando dar responsabilidade individual pela adoção do estilo de vida saudável. Observe. Ela é baseada em 4 ideias básicas. A primeira, a escola é um agente de inovação cultural. Segunda, a participação necessita das possibilidades pessoais. Terceira, a competição é apenas uma das formas, não é a forma principal. E a quarta, a diferença de individualidades devem ser reconhecidas. Então, essas são as 4 ideias da concepção socioacrítica. Nela, a escola não deve ser entendida apenas como um meio de adaptação sociocultural, e sim como um lugar de inovação e de transformação sociocultural. A cultura do movimento é mais do que o desporto de competição. Os objetivos dessa concepção são de acordo com as competências técnico-motoras, sociomotoras e reflexivas acerca da cultura do movimento, buscando considerar a responsabilidade individual para a adoção. Essa concepção sociocrítica, ela foca muito nisso, que a pessoa ela tem a liberdade de decidir adotar ou não um estilo de vida saudável. Os conteúdos são organizados por temáticas, onde as atividades são desenvolvidas de forma aberta e com foco no ensino e aprendizagem. As estratégias de ensino, né, a metodologia, elas são baseadas na aprendizagem do aluno e orientadas para a resolução de problemas. Já as avaliações, elas são de padrões individuais. Então, cada aluno vai ter o seu padrão de desenvolvimento. Não tem uma média, uma nota a se alcançar. No início do século XX, gente, foi o que aconteceu.
começou a história do combate cada vez mais às doenças e saiu desse combate e foi para a prevenção da doença, né? Então, no século XX, saiu a visão de combater a doença e foi para a valorização da prevenção da doença e promoção de saúde, o que é chamado de abordagem salutogênica, que é quando a educação física ela deixou de cuidar de doença, né, e começou a trabalhar a prevenção da doença. E isso ajudou muito porque teve diminuído os níveis de participação de pessoas que procuram ao sistema de saúde, né, para tratar de doenças. Depois aqui no artigo fala que essa concepção, ela sociocrítica, ela se enquadra bem, né, na questão da biológica, por conta de buscar a saúde, promover a saúde, né? Mas ela também tem o papel de desenvolver e promover os estilos de vida saudável para perdurar durante toda a vida. E nessa concepção existe a perspectiva dualista, ou seja, que ela inibe a radicalização dos conceitos individuais e coletivos, tendo em consideração as vantagens que cada um dos conceitos traz para as crianças e os jovens. Ou seja, ela não é radicalista na decisão de que cada concepção pode ajudar. Então, a gente viu aí os 5 modelos, né, de concepção sobre a educação física, né, que foi a concepção biológica, a pedagogicista, a personalista, a socialização, a crítica para o desporto e a sociocrítica, certo? E agora a gente vai para os modelos. Observem, a gente está falando do artigo que ele fala sobre a concepção da educação física, que é feita através do que você acredita, das suas crenças e seus valores enquanto professor, e dos modelos de educação física, que são coisas totalmente diferentes. Então vamos ver aqui os modelos mais conhecidos. O trem, ele sempre tem que passar na minha vida, gente, porque o trem, ele gosta de aparecer nas minhas lives, nos meus stories, ele gosta demais, ó. Enfim, vamos lá. Existem diferentes perspectivas baseadas na identidade e na função. Então, o que é a concepção? Vamos dividir aqui o que é concepção e modelo. A concepção é um sistema de valores e crenças de cada professor, individualmente, tem sobre o que ensinar e como ensinar. Já o modelo é uma forma desenhada da abordagem da disciplina que é implementada e seguida por todos os professores que lecionam num determinado contexto, certo? Então, existe a diferença entre concepção e modelo da educação física. Existem atualmente 4 modelos, né, que são o modelo biomédico, o modelo desportivo, o modelo recreativo e o modelo educacional. A gente vai passar por esses 4 modelos para a gente conhecer mais. O modelo biomédico, ele é baseado na influência do treino físico na saúde, transparecendo o papel histórico regulador que a medicina tem exercido sobre a educação física. Nesse modelo, existe uma relação entre a prática regular da atividade física, a melhora do estado de saúde, a diminuição da prática relacionada como fator de risco e a importância da prática para a continuidade enquanto adulto. Então, esse é o modelo biomédico, o foco dele. E é visto exclusivamente para a promoção de saúde, e a sua frequência e intensidade das aulas, elas são maximizadas, tem mais quantidade de aula, para poder minimizar os comportamentos sedentários, certo? Por isso que é muito relacionada com a concepção biológica. Olha, o modelo biomédico correlacionado à concepção biológica. Ele considera que o corpo humano é uma máquina que necessita de ser exercitada para não perder a sua função da saúde. As aulas de educação física, elas devem ser aplicadas como receitas a nível mínimo necessário de repetições e intensidade para obter os benefícios ao nível da saúde, não sendo consideradas as diferenças individuais dos indivíduos. Observe a o método biomédico. Ele não considera as diferenças individuais do indivíduo.
A avaliação desse método consiste na análise de indicadores morfológicos. O que é isso, Calu? É a função muscular, a habilidade motora, a função cardiorrespiratória e a regulação metabólica. Só função fisiológica, observe isso. Os programas têm função para promover, né, a saúde, promover hábitos saudáveis para ganho das capacidades físicas, né? E tem pouca consideração com o desenvolvimento futuro. Eles estão mais preocupados com o hoje, o atual desse modelo. O próximo modelo é o modelo desportivo, né? Nesse modelo a gente tem uma variedade de matérias dentro, mas esse modelo ele questiona essa variedade. Eles acham que essa variedade de matérias não permite que os alunos tenham tempo de prática suficiente para que atinjam as competências necessárias da prática correta. E nela, o aluno competente é aquele que participa com sucesso de uma modalidade esportiva. A prática desportiva competitiva é supervalorizada nesse modelo. Os alunos menos habilidosos, eles acabam tendo papéis diferentes de atletas, né? Eles viram árbitros de mesa, delegado esportivo, ajudante. Ele nunca se torna um atleta mesmo, nesse tipo de modelo. A concepção de socialização acrítica para o desporto, né, tem principal a missão da escola. Ele fala que é introduzir os jovens na vida social e cultural. Os jovens devem ser socializados nos valores de regras técnicas do desporto, né? Não respeita os princípios de individualização nem de integração. Não permite que a prática de atividade física nas aulas de educação física seja acessível a todos, independente das suas capacidades. Enfatiza a masculinização da prática de atividade física, podendo ser inibidor da prática das meninas. Olha isso, olha esse modelo. Esse é um modelo desportivo. Do ponto de vista de promoção da saúde, não apresenta a melhor solução, porque afasta naturalmente a questão dos alunos habilidosos, fazendo uma seleção. E além da eletização do esporte. O próximo modelo é um modelo recreativo. No modelo recreativo, está radicalizado o idealismo pedagógico, né? A essência da educação física somente para o movimento. Os efeitos educacionais da educação física ressurgem de forma automática, não tem um parâmetro. Os conteúdos são definidos de forma vaga e a intencionalidade do ensino é considerada pouco importante. Em termos metodológicos, né, o modelo recreativo, ele privilegia a diversão, a satisfação e a percepção de competências. Os alunos têm a visão apenas do libertar da pressão dos conteúdos que foram dados, né, anteriormente nas outras disciplinas teóricas, né, para se libertar. Nesse modelo recreativo, tem pouca exigência a nível de conteúdo lecionado por parte dos professores. Tende a proporcionar aprendizagens próprias ligadas aos seus conteúdos e objetivos. Não tem um cronograma fixo nesse modelo recreativo. O modelo recreativo de educação física não parece ser o mais adequado porque não explora as potencialidades da educação física escolar para o desenvolvimento e promoção de estilos de vida saudável. O próximo modelo que o artigo fala é sobre o modelo educacional. E aí os argumentos maiores são a questão de ordem psicológica e educativa. Nesse modelo, a promoção de saúde e estilos de vida ativos é fundamental, sendo entendidos como uma responsabilidade individual e em que cada indivíduo deve fazer as suas escolhas conscientemente. Observe, o objetivo, né, desse modelo educacional é estabelecer os hábitos da prática de atividades físicas que se mantenham para a sua vida adulta. A participação da multiplicidade de atividades físicas, ou seja, mais opções para essa criança poder viver dentro do ambiente escolar, o modelo educacional, ele vai ajudar para ele ter um repertório de atividades motoras que contribuam para a aquisição de um estilo de vida saudável e permita a continuação da participação autônoma em atividades físicas após o período escolar. As estratégias de aumento de motivação dentro desse modelo, do autoconhecimento, da atitude positiva face à educação física e satisfação durante a prática de atividade física.
Esse modelo, ele também ajuda a prevenção de doenças e reduz os gastos com os cuidados de saúde. Esse modelo não foca apenas no desempenho, né, das capacidades físicas, mas também ajuda no desenvolvimento equilibradamente, no sentido da participação na prática de atividade física. As auto-performances são desvalorizadas e os comportamentos de saúde são enfatizados. Concluindo aqui esse nosso artigo de hoje, fala nas considerações finais. As crenças que os professores apresentam têm impacto na implementação de um currículo. A diversidade de interpretações da educação física revela as divergências de pensamentos e ideais que existem entre os profissionais da área. A educação física enfrenta limitações ao nível do seu estatuto enquanto disciplina escolar, exigindo propostas para que a disciplina seja retirada do currículo e para que haja uma redução da componente letiva e dos recursos disponíveis. A gente sofre com isso. Isso é um fruto da indefinição da disciplina e da legitimação. Observem isso. A concepção sociocrítica é talvez aquela que melhor pode legitimar a educação física no contexto atual. A sua visão da escola como um contexto de inovação e transformação cultural, ao invés da adaptação e reprodução social, é essencial para a promoção de estilos de vida saudáveis. Ideologicamente, a educação física escolar deverá ser entendida como um palco de inovação e transformação cultural, que visa proporcionar oportunidades a todas as crianças e jovens para adquirirem conhecimentos e desenvolverem as atitudes e competências necessárias para uma participação emancipada, satisfatória e prolongada da cultura do movimento ao longo de toda a sua vida. Gente, que artigo fantástico! Muito bom relembrar as concepções e os modelos que nós temos de educação física escolar. Esse foi o nosso segundo artigo do livro. Amanhã a gente vai falar do próximo artigo, que é sobre as técnicas de ensino para educação física de qualidade. Dividir com vocês uns apontamentos sobre esse livro aqui que eu estou relendo. É um livro maravilhoso, do Ricardo Catone e do Adilson Marques, que são vários artigos, e aí eu peguei um artigo por dia para me vir dividir aqui com vocês.